Saudações, essa é mais uma apresentação da atividade de extensão Praxis SUS, que está vinculada ao Laboratório de Apoio Integrado em Saúde Coletiva, o LAISC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa apresentação está licenciada sob a modalidade que permite a sua reprodução, a sua modificação, desde que para fins não comerciais e desde que seja atribuído o crédito da fonte original do trabalho. A apresentação agora, ela versa sobre a égide constitucional e as tensões normativas das políticas públicas para a organização do Sistema Único de Saúde. E é importante de início definir esses termos que estão colocados no título. O termo égide originalmente significa escudo, tem o sentido de proteção. E em termos jurídicos, égide significa o conjunto de leis e normas que existem para garantir direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais. Quando a gente fala então de égide do direito, significa o sistema de proteção baseado na legislação. E evidentemente, quando a gente fala de égide constitucional, nós estamos nos referindo ao conjunto de leis de proteção, de garantia de direitos que constam na Constituição Federal de 1988, mais especificamente na área de saúde. Agora é importante também salientar que a existência de uma legislação, por si e em si, não garante a sua aplicabilidade, ou seja, o fato de ter uma legislação escrita não significa que ela vai ser cumprida, que ela vai ser utilizada. É importante entender que a lei, quando ela existe, ela está escrita, ela funciona como uma espécie de uma tensão normativa, um deve ser, algo que precisa ser feito. E é claro, compete à sociedade, às instituições, às pessoas, o cumprimento dessa legislação. Então, muitas vezes, a gente entende que a lei está escrita, ela existe e ela vai garantir que as coisas aconteçam. Não é bem assim. É importante entender isso, e um bom exemplo é o caso do Sistema Único de Saúde, que nós vamos tratar, que tem um conjunto de leis muito avançadas em termos de garantias de direitos sociais, de direitos individuais, de direitos humanos, mas o fato dessa legislação existir desde 1988 e outras legislações que seguem ao texto constitucional não garante em si que o SUS se viabilize, que o SUS seja construído a partir daí. Então, a existência das leis é imprescindível, é fundamental como tensão normativa, como uma definição do que deve ser feito, e por isso é importante que a gente tenha conhecimento dessa legislação para entender o Sistema Único de Saúde e entender que a luta pela construção do Sistema Único de Saúde, da política pública de saúde no Brasil, ela é constante, ela é permanente, porque se não houver luta, não vai haver o cumprimento da legislação. Então, seguindo adiante, a primeira questão importante no que diz respeito ao contexto da nossa discussão sobre o SUS é entender como é que se organiza a sociedade em termos institucionais, quais são as institucionalidades que existem na sociedade. E, grosso modo, na maior parte dos países do mundo, pelo menos nos países ocidentais, as sociedades elas têm um setor, uma esfera que é chamada de esfera pública, que é onde se discute o conjunto de direitos e deveres coletivos de toda a sociedade. É o espaço da praça pública, é o espaço da convivência das pessoas, e existe um conjunto de leis que a gente chama de égide do direito público, que buscam garantir direitos sociais, direitos coletivos, democráticos. E nessa esfera pública se organiza o Estado, que é uma institucionalidade de direito, para a garantia do direito e para a execução de políticas públicas, e esse Estado ele se organiza a partir de várias instituições que nós chamamos de o setor público estatal. O setor do Estado que está organizado para prestar serviços, para garantir direitos, para fazer fiscalização, para produzir leis. Então nós vamos ver com mais calma na próxima tela a conformação do setor estatal no Brasil, mas é importante também não perder de vista que existe
uma esfera privada, que é a esfera da vida individual, a esfera da família, né, das relações de produção, das relações de comercialização, do chamado mercado, né, onde existem instituições privadas, né, um conjunto de instituições privadas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, que inclusive prestam serviços de saúde, por exemplo. Então, existe um conjunto também de leis, né, existe uma égide do direito privado, desde os direitos individuais aos direitos de família, aos direitos de propriedade, de produção, de comércio, de mercado, enfim. Há também uma legislação, no caso brasileiro, de muitos países do mundo, garantidora dos direitos relacionados ao mundo privado, à esfera privada, portanto, à égide do direito privado. E há uma peculiaridade, na contemporaneamente, de que existem instituições que prestam serviços públicos, serviços de interesse público, entretanto são instituições privadas. É o exemplo das filantrópicas, é o exemplo das organizações sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público. Tem um conjunto de organizações, de instituições que prestam serviços públicos, inclusive recebem recursos públicos, provimento público, para prestar serviços públicos. Entretanto, elas estão organizadas sobre a égide do direito privado. Então, depois, com mais calma, em uma das apresentações, a gente vai discutir mais detalhadamente que instituições, esse conjunto de instituições do setor público estatal, do setor público não estatal de direito privado, do setor privado e por aí adiante. Por enquanto, nós vamos analisar com mais, pelo menos de uma forma mais sintética, a conformação do chamado setor estatal brasileiro, para que a gente possa avançar na discussão sobre a conformação do SUS. Então, o setor estatal brasileiro, na verdade, ele parte da premissa de que o país é uma república federativa e essa república federativa tem 3 entes federados. O primeiro ente federado é a União, o plano federal, digamos, mas que é o conjunto de instituições federais do país. E existe um lugar que é definido como centro do poder administrativo federal, e é o Distrito Federal. No caso brasileiro é Brasília, que se distingue dos municípios, dos estados, que são os outros componentes federados. Então nós temos a União, nós temos o Distrito Federal, também que é um ente federado. No Brasil, atualmente, são 26 estados e aproximadamente 5.570 municípios. Esse número pode variar um pouco. Então, esse conjunto de 5.570 municípios, 26 estados, o Distrito Federal, e a União, conforme a União, que é o plano federal, que está no plano federal, e a organização do setor estatal brasileiro, do chamado Estado brasileiro, se define a partir de poderes administrativos. O primeiro poder administrativo é o chamado Poder Executivo, que é um poder que se define, pelo menos em termos de direção, a partir de mandatos eleitorais, são a votação que se faz para prefeitos, para governadores, para presidentes da República. E a organização do chamado Poder Executivo se dá a partir da administração direta, que no plano, na instância da União, é o governo federal. E aí no governo federal, por exemplo, o setor estatal dirigente da saúde é o Ministério da Saúde. Nos 26 estados são os governos estaduais, que têm as suas secretarias estaduais de saúde. Nos 5.570 municípios são os governos municipais, que por sua vez têm secretarias municipais de saúde, ou Secretaria Municipal de Saúde, junto com outras denominações, como saúde, educação, saúde e ambiente. Enfim, todos eles têm que ter esse órgão da administração direta. Dizendo de um outro modo, nós elegemos os dirigentes,
no caso, os prefeitos para os municípios, os governadores para os estados, os presidentes da República, e eles escolhem, quando nós elegemos esses mandatários, a gente está delegando o poder para eles por um determinado período, geralmente são 4 anos, que podem ser reconduzidos por mais 4 anos, no caso da legislação brasileira, também pelo voto, mas nós estamos delegando a esses dirigentes a prerrogativa de que eles escolham os dirigentes que vão trabalhar com ele nos vários setores, como saúde, educação e daí em diante. Mas também na administração direta existe um conjunto de servidores públicos, de instituições públicas e servidores públicos, que são regidos pelo chamado regime jurídico único, do regime estatutário. E eles trabalham, eles têm uma prerrogativa de trabalhar como servidores públicos. Mas o Poder Executivo ele também tem uma chamada administração indireta, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e um conjunto de instituições que não são governos diretamente, mas evidentemente estão vinculados ao governo, pertencem ao setor estatal, e são regidos muitas vezes ou pelo direito público ou pelo direito privado. Além disso, o Poder Executivo ele tem a prerrogativa, principalmente no caso dos estados e do governo federal, de comandar o aparato de segurança, as forças armadas que cuidam da segurança externa, as polícias, militar, civil, que cuidam da segurança interna, e os outros aparatos relacionados à questão de segurança. O segundo poder do setor estatal, o segundo poder da República, é o chamado Poder Legislativo, que também é estabelecido através de mandato eleitoral. No caso dos municípios, a instância do Poder Legislativo são as câmaras de vereadores, no caso dos estados são as assembleias legislativas, e no caso da União são 2 câmaras, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que a gente chama de Congresso Nacional, a conjunção dessas 2 instâncias. E a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm prerrogativas distintas e complementares, mas eles conformam o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo ele legisla, ele cria leis, embora no caso brasileiro o Poder Executivo também possa fazê-lo. E aí a gente chama de decreto-lei, quando o Executivo propõe ou encaminha uma legislação, mas depois tem que ser aprovada pelo Legislativo. Ao mesmo tempo, o Legislativo ele define pessoas, ele define indicações para tribunais de fiscalização do Poder Executivo. Então tem tribunais de contas de municípios, tribunais de contas de estados, tem o Tribunal de Contas da União, que tem o dever, a competência de fiscalizar as atividades do Executivo, e geralmente são definidas pelo Poder Legislativo. O terceiro poder da República, pelo poder formal, é o chamado Poder Judiciário. Existe principalmente no plano federal e estadual, e ele existe em várias instâncias para julgar aquilo que está definido na legislação e definir penalidades, sanções, fazer juízo sobre as questões que são colocadas. E ele tem várias instâncias, inclusive tem as instâncias máximas, como o Supremo Tribunal Federal, que geralmente são indicados por membros do Poder Executivo com a anuência do Poder Legislativo. Além desses 3 grandes poderes que conformam o Estado brasileiro, e aí é uma questão importante, não confundir governo com Estado. Governo é tão somente o poder executivo do Estado. O Estado está conformado pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Há ainda uma instância que foi criada na Constituição de 88, que muita gente confunde e acha que pertence ao Poder Judiciário, mas é uma instância autônoma, que é o chamado Ministério Público, que é uma instância que é formada por pessoas com formação na área do direito, principalmente advogados, etc., mas tem também o seu corpo funcional, os seus servidores, e a função do Ministério Público é garantir que seja cumprida a legislação, principalmente a Constituição Federal.
Então o Ministério Público ele atua como fiscalizador, como garantidor da aplicação da legislação, mas também ele tem um papel investigativo, ele pode definir investigações, encaminhamentos, e tudo que ele define ele encaminha para o Judiciário julgar. Mas o Ministério Público, né, não é a mesma coisa que o Poder Judiciário, e é importante essa diferenciação. Para nós o importante nessa discussão é entender que no setor público, né, no setor estatal, há uma organização no Poder Executivo que é a organização da saúde, né, das instituições de saúde, as instituições públicas de saúde. E essa organização ela pode acontecer na administração direta, que são as próprias secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde e Ministério da Saúde, mas também pode acontecer na administração indireta, que são, né, autarquias, como eu disse antes, fundações públicas de direito público, fundações de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, tem várias modalidades. E para nós, né, é importante porque a organização do Sistema Único de Saúde, ela se dá pela égide do direito público e pela égide do direito privado. Então, quando são instituições públicas estatais, nós estamos sob a égide do direito público. Mas existem instituições que são SUS, né, são estatais e são regidas pelo direito privado, que é o caso das empresas públicas, é o caso de fundações estatais, que são fundações de direito privado. Assim como o próprio setor privado presta serviços ao SUS. Então, para a gente é importante nesse aspecto. E o país, como eu disse antes, é um regime federado, né, tem a União, tem os 26 estados, tem o Distrito Federal, tem aproximadamente 5.570 municípios. E uma questão importante é como é que se dá a relação desses entes federados, principalmente no que concerne a área da saúde, né, da saúde em termos públicos, né. Então, uma questão importante para chamar a atenção é que o país, esses 5.570 municípios no país, para vocês terem uma ideia, em torno de 44,1% dos municípios do Brasil tem menos de 10 mil habitantes. Se a gente pegar a faixa de 25 mil habitantes, seriam 75% dos municípios do Brasil tem menos de 25 mil habitantes. Dizendo de um outro modo, de cada 4 municípios no Brasil, 3 tem menos de 25 mil habitantes. Lá no outro extremo, nós vamos encontrar esses municípios, 75% dos municípios brasileiros tem menos de 20% da população vivendo. No outro extremo, nós temos só 5,4% dos municípios brasileiros com mais da metade da população vivendo, em torno de 56%, 55,8%. Isso significa que o país continental ele é muito complexo porque tem uma quantidade imensa de municípios de pequeno porte populacional que muito dificilmente se conseguiria garantir no território desses municípios a oferta de todos os serviços de saúde necessários. Então, isso leva a uma discussão importante que nós vamos ver lá para frente, que uma das diretrizes organizativas para sistemas de saúde, tomando em conta que dificilmente a maioria dos municípios brasileiros conseguiria ofertar todos os serviços necessários para a sua população em seu território, é a organização de regiões de saúde. Em todo caso, é importante antecipar aqui nessa discussão como se dá a relação entre municípios, estados e União, que são os entes federados, e como é que se dá essa relação mais especificamente no setor público de saúde. A Constituição Federal, ela define que a relação entre municípios, estados e União, ela deve ser regida por um conjunto de princípios. O primeiro deles é que tem que haver uma cooperação entre municípios, estados, Distrito Federal e União. Uma coisa evidente, Segundo, que quando um desses entes não conseguir cumprir suas funções,
outro ente tem que vir e substituí-lo. Por exemplo, se o município não consegue garantir os direitos sociais, garantir as políticas públicas, o Estado pode intervir para fazer essa garantia, né, para estabelecer essa garantia, ou a União pode intervir em municípios, pode intervir em estados, a partir de determinados critérios, evidentemente, e esse princípio é chamado de subsidiariedade, ou seja, subsidiar, né. Há um princípio também de que não pode haver concorrência, não pode haver repetição de ações entre os entes federados, eles têm que se complementar. Então o Estado ele não pode repetir o que o município está fazendo, a União não pode repetir o que o município e os estados estão fazendo, e eles têm que buscar uma forma de estabelecer serviços complementares. Em cada território, a autoridade máxima, né, é aquela equivalente àquela instância. Então, no município, por menor que ele seja, a autoridade máxima, no caso do Poder Executivo, é o prefeito, né? O governador no Estado e o presidente, né, na União. É claro que não há, no caso do Pacto Federativo Brasileiro, uma hierarquia. Não existe a ideia de que o Estado tem mais poderes que o município, ou a União tem mais poderes que o município e os estados, e vice-versa. O que consta no texto constitucional é de uma equivalência de poderes. Então, no território do menor município brasileiro, hoje, se eu não me engano, é Serra da Saudade, Minas Gerais, pelo último censo do IBGE, que é um município com 800 e poucos habitantes, o prefeito ou a prefeita municipal tem ali a mesma autoridade que o governador do estado e que o presidente da república. O governo federal não pode impor, né, por legislação ou qualquer outro modo, qualquer coisa, qualquer política para os governos estaduais e municipais, né. Os governos estaduais não podem impor aos municípios, sempre tem que haver a negociação, a concordância entre os entes federados, e existem estratégias, existem formas, né, dos municípios, estados e o governo federal se organizarem para definir essa relação de acordo com o Pacto Federativo. No caso da saúde, né, desde 1991 foram criadas as chamadas comissões intergestores do SUS, que são comissões formadas por representantes dos municípios, dos estados, do governo federal, mais especificamente, eu diria, das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais de saúde e do Ministério da Saúde. Então, essas comissões, elas funcionam, elas são formadas, né, dependendo da instância, ou pelos 3 entes federados, né, no plano federal, pelo Ministério, pelas secretarias estaduais de saúde, pelas secretarias municipais de saúde, mas cada estado também tem, né, comissões. Então eu vou dar um exemplo aqui da Comissão Intergestores Tripartite de 3 partes. Ela é formada pelo Ministério da Saúde, ou representantes do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde, em mesmo número, a mesma quantidade de representantes de cada uma dessas 3 representações. E essa comissão, ela funciona, ela se reúne regularmente, mensalmente, né, desde 1991, e é nessa instância que se discute os pactos para a organização do Sistema Único de Saúde entre os gestores municipais, estaduais e federais. Inclusive essa comissão, ela tem um corpo técnico, tem pessoas que trabalham lá permanentemente, mas a maior parte das decisões sobre o SUS no plano nacional se dá nessas comissões. Os estados, por sua vez, cada estado, cada um dos 26 estados, exceto o Distrito Federal, tem comissões intergestores bipartite. Bipartite é de 2 partes, né, que são formadas por representantes das secretarias municipais de saúde e representantes das secretarias estaduais de saúde, que também, da mesma forma, se reúnem regularmente para discutir, negociar e tomar decisões conjuntas sobre as políticas públicas de saúde. Todos os estados brasileiros têm comissões estaduais. E mais recentemente, nos últimos anos, dentro de cada estado foram se organizando regiões de saúde.
regiões de saúde dentro dos estados. E cada região de saúde dessa, a partir de uma legislação específica, que é o decreto 7508, formam comissões intergestores regionais, ficam dentro dos estados. Então, naquela região dentro do estado também vai ter representantes, ou vão ter os secretários municipais de saúde daquela região e representantes da Secretaria Estadual de Saúde naquela região. Então, a relação federativa, a relação intergovernamental, na perspectiva do SUS, ela se dá em comissões intergestores, entre gestores, tripartite, 3 partes, bipartites estaduais e comissões intergestores regionais. São os espaços onde se negocia permanentemente a organização do SUS, a aplicabilidade, a viabilidade, o encaminhamento das políticas públicas no plano nacional, nos planos estaduais e nos planos regionais. Então, essa é uma informação importante, porque em se tratando de um regime federativo, há que se estabelecer não somente as regras das relações entre municípios, estados e União, mas também quais são as instâncias de negociação e de decisão entre esses entes federativos. Só repetindo, então, se pensar em termos da União, Estados e Municípios, nós temos a Comissão Intergestores Tripartite, que é uma só. Nos estados, cada um dos 26 estados, nós temos as comissões intergestores bipartites, que são formadas pelos estados e os municípios, secretarias estaduais e municipais de saúde, e em cada região de saúde formada dentro desses estados, nós temos comissões intergestores regionais, formada por secretários municipais de saúde e representantes da Secretaria Estadual de Saúde naquela região, lá no estado. É importante estabelecer que a nossa Constituição Federal, embora não estabeleça hierarquia entre os entes federados, ela estabelece uma hierarquia entre leis, tipos de legislação. Então ela define claramente que a lei maior, a lei preponderante, é a lei que consta na Constituição Federal, são as leis constitucionais, chamado Pacto Federativo. Então, a principal legislação do país é a Constituição Federal. Entretanto, a Constituição Federal é um tipo de legislação que não entra em detalhamentos, ou pelo menos não deveria entrar em detalhamentos e em especificações. São leis mais genéricas, são leis mais abrangentes. Essa legislação consta na Constituição, ela requer uma regulamentação. Então, na legislação constitucional consta lá que o SUS deve ser universal. Então, deve haver uma lei, ou um conjunto de leis que regulamentam o texto constitucional. Tá? Essas leis que regulamentam o texto constitucional, elas são chamadas de leis complementares. Mas elas estão abaixo das leis constitucionais e, evidentemente, têm que ser coerentes e compatíveis com as leis constitucionais. Além disso, há um conjunto de leis que não são feitas para regulamentar o texto constitucional ou para especificar o texto constitucional, são leis que são feitas para muitas atividades, para diversas atividades, que são chamadas as leis ordinárias. Essas que são geralmente aprovadas, votadas, e aprovadas ou não, e aprovadas cotidianamente. Então, no caso brasileiro, a lei maior é a lei constitucional. Abaixo da Constituição tem o que a gente chama de legislação infraconstitucional, abaixo da lei. Mas tem 2 tipos de leis. Tem as leis complementares, que existem para regulamentar o texto constitucional, e abaixo das leis complementares tem as leis ordinárias. É claro que no plano estadual isso vai se reproduzir, eu vou mostrar na tela adiante, porque aí tem uma Constituição estadual, leis complementares estaduais e leis ordinárias estaduais. No plano municipal tem a Lei Orgânica dos Municípios, que é a Constituição do município, tem leis
que regulamentam a lei orgânica, que são leis complementares, e tem as leis ordinárias. Mas há uma hierarquia. A lei ordinária ela está abaixo da lei complementar, e a lei complementar está abaixo da lei constitucional, e todas têm que ser coerentes e compatíveis, evidentemente. Um detalhe muito importante, que não pode ser confundido, é que as instituições, cada instituição, uma Secretaria Municipal de Saúde, uma Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, pode criar seus próprios regramentos a partir de portarias, de normas. Mas essas portarias, essas normas, não são leis, não são legislação. Elas são aplicáveis aos termos daquelas instituições, mas não têm poder de lei e, principalmente, têm que estar subordinadas às leis. Então, nenhum ministro da saúde, nenhum secretário estadual de saúde, nenhum secretário municipal de saúde pode criar uma norma, uma portaria que seja incompatível, incoerente com a legislação, seja com as leis ordinárias, seja com as leis complementares, seja com as leis constitucionais. Então, é de suma importância entender que as normas institucionais, as portarias, elas são feitas para regulamentar, para regrar as relações daquela instituição, as atividades naquela instituição, mas elas não têm poder de lei, e elas devem estar subordinadas às leis. Além do que, essas instituições elas podem criar normas para o funcionamento de um programa, de uma atividade, como no caso Saúde da Mulher, uma Secretaria de Saúde cria um conjunto de normas lá para regulamentar aquele programa, mas não são legislações. Tá? Na dúvida, é sempre importante ter claro isso. O que diz o texto constitucional, que é a lei maior? Quais as interpretações sobre o texto constitucional? Existe ou não existe uma lei complementar que regulamenta aquele texto constitucional? Essa é a legislação maior. A partir daí, leis federais, leis estaduais, leis municipais, todas elas devem estar subordinadas às leis complementares e constitucionais. E cada instituição pode ter as suas normas, as suas portarias, os seus regramentos, desde que não sejam contraproducentes, não sejam incoerentes, não sejam incompatíveis com a legislação vigente, seja no município, seja no estado, seja na União. Só repetindo então, nós temos no plano federal a Constituição Federal, que vale para todos os brasileiros em todo o território nacional. Cada estado tem uma Constituição estadual que está compatível e coerente, ou deve estar compatível e coerente com a Constituição Federal, e nos municípios são as leis orgânicas municipais. Então, na dúvida, as leis orgânicas são as leis maiores nos municípios, as constituições estaduais são as leis maiores nos estados, e a Constituição Federal é a lei maior para todos os brasileiros, sendo que a Constituição Federal, vários textos da Constituição Federal têm leis complementares. No caso das Constituições estaduais também existem leis complementares para partes, textos das leis das Constituições estaduais. Nos municípios existem leis complementares para a lei orgânica, que é a Constituição do município, e todos esses três têm as leis ordinárias. Então esse é o conjunto da legislação anterior sobre a hierarquização das leis. Aí é importante frisar o que é significativo no setor público de saúde. Então a primeira coisa no que diz respeito à Constituição Federal, é de suma importância para a saúde o capítulo da Seguridade Social, porque a saúde integra a Seguridade Social, depois nós vamos ver isso. São os capítulos principalmente de 196 a 200, nós vamos revisá-lo com mais detalhes. Lei complementar, que é o segundo tipo de lei em hierarquia, nós só temos uma no setor saúde, que é a Lei 141, que foi aprovada recentemente, inclusive em 2012. É uma lei que trata principalmente sobre a questão da administração financeira do SUS, mas também ela define um conjunto de procedimentos legais relacionados ao Sistema Único de Saúde. Então nós temos só uma lei complementar na saúde, que é a Lei 141 de 2012. E existem leis
ordinárias que são muito importantes, né, na organização do Sistema Único de Saúde, que eu diria as mais importantes, as mais significativas são a Lei 8080 de 1990, a Lei 8.142 de 1990 e o Decreto-Lei de 7.508 de 2011. Depois eu vou rapidamente falar do que trata, do que versa cada uma dessas aqui. E evidentemente esse é o conjunto da legislação vigente no país, que é importante e significativo para a área de saúde. É claro que, como eu disse antes, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde vão promulgar um conjunto de normas, de portarias, né? Aí são inúmeras, são um conjunto muito grande, né? Mas todas elas subordinadas, ou deveriam estar subordinadas, compatíveis e coerentes com essa legislação. Em se tratando, né, da legislação da saúde, a ênfase seria no artigo 30, um item do artigo 30 da Constituição Federal que fala um pouco das competências dos municípios, estados e União, e o capítulo da saúde, que vai do 196 ao 200, que é muito importante que todos nós conheçamos, né, para ter uma ideia de quais são os princípios e as diretrizes organizativas do Sistema Único de Saúde. A Lei Ordinária 8080, lá de 90, e ela já tem várias emendas, porque uma lei ordinária é mais fácil de se emendar, né, de se produzir emendas. Ela define as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde. Ela define questões importantíssimas para a organização e o funcionamento dos serviços do Sistema Único de Saúde. A Lei 8.142, que é do mesmo ano e do mesmo período, todas as duas são de dezembro, ela versa mais sobre a questão do controle social, da organização das conferências de saúde municipais, estaduais, Conferência Nacional, da organização dos conselhos municipais, conselhos estaduais e Conselho Nacional de Saúde. Depois, em 2011, vai ter o Decreto 7508, que é importante. Ele vai definir ou redefinir os termos de organização do SUS em sistemas regionais. Então, para a questão da regionalização das regiões de saúde, essa legislação é muito importante e é uma legislação recente. E, por fim, eu me referi anteriormente, por enquanto, a única lei complementar do texto constitucional do capítulo da saúde, que é a Lei 141, que está mais referida à questão do financiamento, critérios para divisão e rateio de recursos e transferências, normas de fiscalização, avaliação de despesas. Ela está muito orientada para a questão do financiamento do SUS. Mas esse conjunto da legislação, eu diria, é imprescindível que a gente conheça, porque ele é que vai definir os termos dos princípios, dos valores sociais do SUS, das diretrizes organizativas do SUS no plano federal. É claro que os estados têm leis próprias, os municípios têm leis próprias, mas é importante não esquecer que essa legislação municipal e estadual, ela tem que estar subordinada, ela tem que estar compatível, ela tem que estar coerente com essa legislação federal que está sendo apresentada sumariamente aqui nesse momento. Sobre a Constituição Federal de 88, essa primeira revisão que a gente vai fazer nessa pequena apresentação, o artigo 30 ele é bastante significativo. Ele não está no capítulo da saúde. O capítulo da saúde é o artigo 196 até o 200, mas tem um item no capítulo 30 que fala das competências dos municípios, que é o item 7, que é importante realçar. Esse item ele define que compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos estados, serviços de atendimento à saúde da população. Então, primordialmente, pelo menos de acordo com a Constituição Federal, a competência dos municípios é da prestação de serviços. A dos estados e da União é de cooperação técnica e financeira. Embora a gente saiba que existam serviços estaduais, ainda existem serviços federais
de saúde. Tem vários exemplos aí de hospitais, de ambulatórios estaduais, e inclusive federais ainda, principalmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em alguns lugares tem serviços ainda federais. Mas a Constituição ela define claramente, né, que a competência de prestação de serviço dos municípios, embora não defina que seja uma competência exclusiva, daí porque até possam existir serviços estaduais e federais. Mas também define, né, que Estados e União têm que cooperar tecnicamente e financeiramente com os municípios para garantir o serviço de atendimento à saúde da população. A saúde, como eu coloquei antes, ela conforma a Seguridade Social. A Seguridade Social, na verdade, tem 3 componentes, né? Tem a saúde, que nós vamos falar evidentemente com mais detalhamento, tem o componente da previdência social e tem o componente da assistência social. Então, a concepção de seguridade social, de proteção social da Constituição brasileira, ela alinha, né, ela integra políticas públicas de saúde, políticas públicas de previdência social e de assistência social. E no capítulo da Seguridade Social, antes de entrar mais detalhadamente na parte da saúde, é importante chamar a atenção, né, algumas definições constitucionais, né? Por exemplo, define-se como competência do poder público a garantia de universalidade da cobertura e do atendimento. Como está referido à Seguridade Social, então é a universalidade da cobertura e atendimento da saúde, da previdência social e da assistência social, né? E fica muito claro então como um preceito constitucional para a saúde, a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência de benefícios para populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Isso significa a ideia de que deve-se selecionar quem precisa mais, deve-se distribuir de forma equânime, né, de forma justa, os serviços, né, os benefícios dos serviços que vão ser prestados, insisto, na saúde, na assistência social e na previdência social, né? A questão da equidade na forma de participação do custeio dessas políticas. Então muita gente procura a palavra universalidade, a palavra equidade lá na parte da saúde, 196 artigo 196 e 200, e não encontra. E fica na dúvida, mas de onde tiraram que o SUS tem que ser universal, de onde tiraram que tem que haver equidade no SUS? E essa definição está no capítulo da Seguridade Social, né, a qual compõe a saúde. Então é importante ter essa definição. Também tem o item 7, né, desse capítulo da Seguridade Social, que define que as políticas públicas têm que ter um caráter democrático e descentralizado na gestão administrativa, com a participação da comunidade. Então deixa muito claro aqui 3 princípios, né, da universalidade, da equidade e da participação social em todas as políticas públicas de seguridade social, portanto, de saúde, de previdência social e de assistência social. Entrando mais especificamente na parte da saúde, né, do capítulo da Seguridade Social, e revisando o texto constitucional, são então o artigo 196 aos 200, é muito significativo, né, que a gente conheça, esses artigos do 196 ao 200. O primeiro define claramente: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito de todos, portanto, universalidade e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse artigo ele é muito importante porque ele trata de várias questões ao mesmo tempo. Primeiro, a concepção de que saúde ela não pode ser garantida somente a partir da oferta de serviços, serviços de saúde. Ela tem que ser garantida mediante políticas sociais e econômicas. Então é um conceito ampliado de saúde,
que reconhece que os determinantes da doença, da morte, do sofrimento não são meramente biológicos, mas eles são sociais, eles são econômicos também, e que, portanto, política de saúde não é só organizar serviço ou prestar serviço, mas ter política social e econômica que garanta a ideia de, primeiro, acesso universal para todos, igualitário, ninguém é diferente perante a lei. Então, todos são iguais perante a lei, todos são iguais no seu acesso, na sua garantia de acesso ao direito social de saúde. E define também uma ideia de integralidade, que nós vamos avaliar com mais detalhamento um pouquinho adiante, de que essas políticas elas têm que garantir promoção, elas têm que garantir proteção e recuperação da saúde. Então, é bastante importante se conhecer esse artigo, porque ele traz princípios bastante significativos para a organização da política pública e do Sistema Único de Saúde, que são a concepção ampliada de saúde, a ideia de que deve-se garantir o acesso a todos e que ninguém é diferente perante ninguém pode ser discriminado perante a lei, o acesso é igual, todos são iguais perante a lei, e a ideia de que essas políticas elas têm que estar integradas na promoção, na proteção e na recuperação. O artigo 197 ele traz duas questões muito importantes. Primeiro, de que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Isso significa muitas vezes a justificativa de, pela relevância pública, se tomar determinadas iniciativas e até se fazer determinadas intervenções sob o amparo legal, no amparo de ordens judiciais. Então, quando há um risco para a saúde pública, há um risco para a saúde ambiental, pode-se tomar medidas em razão dessa relevância pública. E isso ampara muitas vezes iniciativas, principalmente dos serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, controle de doenças, pela relevância pública desse tipo de serviço. Cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, a fiscalização e o controle, devendo sua execução ser feita diretamente pelo poder público ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Em outros termos, define-se claramente aqui que a competência exclusiva de regulamentar, fiscalizar e controlar é do Estado brasileiro. Daí porque vem o termo Sistema Único de Saúde. Ele é único no aspecto de que compete exclusivamente e unicamente ao Estado brasileiro a regulamentação, a fiscalização e o controle de todas as iniciativas, instituições, serviços e atividades de saúde no território nacional, sejam elas públicas ou privadas, sejam elas estatais ou não estatais. Então, o caráter de unicidade, o que define que o sistema seja único, é a sua prerrogativa única, exclusiva de regulamentar, fiscalizar e controlar. Essa prerrogativa ela não é única e nem exclusiva no que se refere à execução dos serviços, à prestação dos serviços. Nesse caso, fica claro no artigo 197 que, em se tratando da execução dos serviços, ele pode ser feito tanto pelo Estado ou pelas instituições estatais, como também a partir de terceiros, sejam eles pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado. Então, regulamentar, fiscalizar, controlar é competência exclusiva do SUS e do Estado brasileiro. O SUS é a expressão sistêmica do Estado brasileiro na política pública de saúde. Executar tanto pode ser feito pelo próprio SUS, como pode ser feito também por terceiros, sejam eles pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, de direito privado. O artigo 198 ele é muito importante nessa nossa discussão, porque é o que define as diretrizes organizativas do Sistema Único de Saúde. Então, ele define claramente: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Então define claramente que tem que ser serviços em rede, serviços regionalizados e serviços hierarquizados. Esses serviços têm que ser descentralizados e aí com direção única. Depois nós vamos ver na Lei 8080, não agora nessa apresentação, que a direção única significa que só pode ter uma instituição, né, no Poder Executivo Municipal, no Poder Executivo Estadual e no Poder Executivo Federal, que vai, né, dirigir a saúde. Então é o Ministério da Saúde, são as secretarias estaduais, as secretarias municipais. A ideia de direção única tem a ver com isso. O atendimento integral tem a ver com a integração do que estava no artigo 196, promoção, proteção e recuperação, dando prioridade para atividades preventivas sem prejuízo aos serviços assistenciais. E aqui há uma definição clara, né, da diretriz de participação da comunidade. Lá no texto da Seguridade Social também isso ficou bastante evidenciado como um princípio, e está no texto constitucional, e é o que vai inclusive possibilitar depois que a Lei 8080 regulamente algum desses aspectos aqui sobre a hierarquização. O decreto 7508 vai regulamentar como uma lei ordinária aspectos da ideia de região de saúde. A Lei 8.142 vai definir e regulamentar aspectos da participação da comunidade a partir das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. O artigo 199 ele está referido à questão da iniciativa privada, né, e ele define já de início: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, é importante já um discernimento aqui de que serviços privados, sejam eles sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, podem participar do SUS de forma complementar. Daí porque, né, nós chamamos de sistema complementar o sistema composto por aqueles serviços privados com fins lucrativos, sem fins lucrativos, que prestam serviço ao SUS por contrato ou por convênio. Esse é o termo. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então, mesmo que o SUS tenha um contrato com uma instituição privada com fins lucrativos, ele não pode pagar indiretamente servidores para essas instituições privadas, ele não pode subsidiar o pagamento de equipamentos, exames. Quer dizer, a relação do serviço público, do SUS, com as instituições privadas com fins lucrativos tem que estar estabelecidas nos contratos, né, e não se pode usar recurso público para auxiliar ou subvencionar essas instituições privadas, mesmo que elas tenham contrato com o SUS, e muito menos se elas não tiverem. O parágrafo 3º desse artigo define claramente: é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo em casos previstos em leis, que são casos muito específicos. Então, capital estrangeiro, né, não pode estar vinculado à prestação de serviços no país, né, principalmente se ele tiver o controle maior das ações. Esse é um parágrafo que já se governos como o governo atual, né, do Ministério desse governo Michel Temer, estão tentando alterar esse parágrafo de forma a abrir, né, as portas do mercado brasileiro para empresas estrangeiras. Mas o texto constitucional, em princípio, veda essa participação, seja direta ou indireta,
tá? E principalmente num setor que é estratégico e é imprescindível para a garantia do direito à saúde. Por fim, o artigo 200, ele é mais específico, né? Fala de competências do SUS, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Traduzindo, é a ideia de vigilância, vigilância sanitária, principalmente o controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde pública. Então, alimentos, produtos de limpeza, tecnologias que são de uso humano, de consumo humano ou de consumo humano, tem que ser controlados e fiscalizados pelo SUS, e autoriza que o SUS participe na produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e hemoderivados e derivados de sangue, né? Então, assim, a ideia de que o Estado brasileiro pode produzir vacinas, imunobiológicos, derivados de sangue, possa produzir medicamentos, autoriza ao SUS a produção desses insumos que são considerados imprescindíveis para qualquer serviço de saúde. Então não é só controlar e fiscalizar, mas também produzir insumos. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador. Atenção para esse item: ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. O que significa isso? Que a definição sobre que tipo de profissionais, a quantidade de profissionais, o modo como esses profissionais vão ser formados é uma competência do Sistema Único de Saúde, seja no plano municipal, seja no plano estadual, seja no plano federal. Depois a Lei 8080 ela vai regulamentar como é que se dá a participação do SUS nessa ordenação e formação de recursos humanos na área de saúde. Mas o SUS tem essa prerrogativa e essa competência de ordenar a formação de pessoal para a área da saúde. Atenção para o último item: participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Algumas pessoas acham que é uma competência do SUS, é uma responsabilidade do SUS as políticas de saneamento básico, mas não. O saneamento básico ele está sob a responsabilidade também de outras áreas, e no caso do SUS ele não participa do financiamento, ele não participa da gestão diretamente, ele participa na formulação da política de saneamento básico e pode participar na execução de ações de saneamento básico. Ainda no artigo 200, o incremento da área de atuação em desenvolvimento científico e tecnológico, a fiscalização e inspeção de alimentos, de bebidas para o consumo humano, a participação do controle e fiscalização na produção de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas, e a colaboração na proteção do ambiente, inclusive os ambientes de trabalho. Então não se coloca como uma responsabilidade exclusiva do SUS o controle ambiental, a saúde ambiental, mas ele participa, ele colabora nessas políticas, o que vai demandar um conjunto de ações intersetoriais. Consta ainda na Constituição Federal uma emenda que foi aprovada inicialmente em 2000, portanto 12 anos depois de 88, mas depois ela foi regulamentada várias vezes, inclusive pela Lei 141, que é a emenda que define quanto que estados, União, municípios devem gastar com saúde dos seus próprios orçamentos. Então, uma definição da emenda 29 é que os estados, os 26 estados e o Distrito Federal devem aplicar anualmente em serviços e ações de saúde no mínimo 12% do seu próprio orçamento, da sua própria arrecadação. E é importante que os municípios devem gastar no mínimo 15% da sua própria arrecadação, dos seus próprios tributos. Os gastos de estados e municípios, mas também da União, eles estão regulamentados pela Lei 141 de 2012. Ali se define claramente o que são gastos em saúde.
né, principalmente o que não são gastos em saúde, por exemplo, pagamento de aposentados, servidores aposentados. Tem vários gastos que antes eram utilizados como gastos em saúde, e a Lei 141 ela vai regulamentar claramente o que são gastos em saúde e definir que estados e Distrito Federal devem gastar anualmente pelo menos 12% dos seus orçamentos e os municípios 15% dos seus orçamentos, portanto, das suas receitas brutas. No caso da União, a definição é que o gasto seja de pelo menos 15%, mas não da receita bruta, mas da receita líquida. Ou seja, no caso da União, ela vai pagar os servidores, pagar os aposentados, pagar serviço de juro da dívida, e do que sobrar, 15% devem ser gastos em saúde, mas somente a partir de 2019. Foi definido um escalonamento em que a União vai gastando gradativamente um valor maior a partir de 2015, para que a partir de 2019 se gaste 15%, mas não do orçamento bruto, como é o caso dos estados e municípios, mas do orçamento líquido. Algumas das projeções de economistas têm feito definem que 15% da receita corrente líquida da União corresponde a algo em torno de 7 a 8% da receita bruta. Ou seja, grosso modo, os municípios estariam gastando 15% dos seus orçamentos, os estados 12%, mas a União entre 7% e 8% do orçamento bruto. Embora o termo aqui se refira a 15% da receita corrente líquida. Então, uma das questões importantes que a gente tem que analisar é que o texto constitucional, nós estamos nos referindo aqui mais detidamente ao texto constitucional, não falamos ainda da legislação complementar, da Lei 141, e nem da legislação ordinária, que é a Lei 80, a Lei 8.142 e o Decreto 7508. Mas o texto constitucional ele traz algumas questões que são passíveis de interpretação. E uma das interpretações possíveis é quais são os princípios dessa legislação e quais são as diretrizes organizativas, sem entrar no maior detalhamento, porque inclusive não é competência do termo constitucional entrar em detalhamentos. Primeiro, o entendimento de que princípios definidos constitucionalmente são chamados princípios éticos sociais, são princípios de valor ético para toda a sociedade, aquilo que deve ser entendido como um valor societário. E as diretrizes organizativas são rumos, ou seja, o que se deve alcançar ao se organizar num sistema de saúde, por exemplo. E aí, é claro, todo princípio ele vai requerer diretrizes organizativas. Então, como é que se garante universalidade? Como é que se garante integralidade? Como se garante equidade? E são princípios reconhecidos do SUS. Então, todo princípio requer requer diretrizes organizativas, evidentemente. E o princípio da universalidade está muito claro, tanto no texto do capítulo da Seguridade Social, como no artigo 196 da Constituição, quando ele define que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, o que é universalidade? Para quem serve a universalidade? Universalidade do quê? Então, claramente, o texto da Constituição brasileira ele é aplicável ao território nacional. Então, no território nacional, estando no território nacional, qualquer pessoa tem direito ao acesso dos serviços públicos de saúde. Então, independe se é a mãe paraguaia que atravessou a fronteira para vacinar o filho, ou o turista italiano que está passando férias no Rio de Janeiro, não importa. Qualquer cidadão que esteja no território brasileiro, ele tem direito ao acesso aos serviços de saúde. E a universalidade significa claramente que é o acesso aos serviços disponíveis. Não é universalidade no sentido de garantir tudo a todos a qualquer momento. Não se trata disso. Se trata de definir que todo cidadão brasileiro, todo indivíduo, mesmo que não seja cidadão brasileiro, estando no território nacional, tem direito ao acesso, direito social, acesso aos serviços de saúde.
E é claro que aí vai ser avaliado como isso vai ser garantido, mas o acesso é universal, independente de cor, etnia, religião, partido político, time de futebol, é um direito inalienável, daí porque no artigo 196 define-se que ele seja igualitário. Então a ideia de universalidade tem a ver com isso. Isso também não significa que esse acesso não esteja regulamentado. Então, por exemplo, há uma legislação que define que uma pessoa que tenha plano de saúde e que tenha sido atendida pelo SUS, pelo serviço público, cabe ao plano de saúde o ressarcimento financeiro dos gastos ao SUS. Não sei se está claro isso, quer dizer, a pessoa tem direito à saúde, mas se ela tem plano de saúde, ela está pagando o plano de saúde tem que ressarcir o SUS os gastos que foram feitos. Isso é um entendimento que tem a ver com a ideia de que não pode haver dupla tributação, a pessoa já paga os seus impostos, suas taxas, e esse dinheiro é utilizado na política pública e no SUS, e além disso, se ela paga um plano de saúde, ela está pagando duas vezes, e aí tem que haver um ressarcimento, e esse ressarcimento, na forma da lei, deve ser feito dos planos de saúde ao SUS. O que não acontece, embora esteja regulamentado, por uma série de filigranas jurídicas, de falta de controle, mas isso está estabelecido na legislação. E a universalidade, então, ela é aplicável a todas as pessoas, eu diria até além das pessoas animais, porque tem serviços veterinários também no SUS, a vigilância em saúde também lida com essa questão, com esse aspecto. Então vai muito além de pessoas, de cidadãos, mas eu acho que é aplicável ao ambiente, a todos os seres vivos que estão no território nacional, tem o acesso universal nos termos, é claro, de como esse serviço vai se organizar, daquilo que ele pode ofertar, e como ele vai definir o encaminhamento dessas demandas. Então, universalidade significa o acesso para todos, indistintamente, todos são iguais perante a lei. Esse todos são aqueles todos que estão no território nacional, e o que se garante é aquilo que o sistema de saúde pode ofertar, e não tudo a qualquer momento. Então, a universalidade tem a ver com isso, e é importantíssimo se entender que os princípios do SUS eles não podem ser analisados de forma isolada. O princípio da universalidade ele só vai poder ser analisado de forma interdependente com os outros princípios, como da integralidade, da equidade, da participação. Então, não se pode analisar, não se pode conceber a análise e a aplicabilidade de um princípio do SUS de forma isolada. Isso é uma questão bastante importante. A ideia de equidade, como foi dita antes, é a ideia de que todos devem ser tratados de forma igualitária perante a lei e na garantia do acesso. Todos são iguais, no que se refere ao direito humano e social. Todos têm o mesmo direito humano e social. Mas há um reconhecimento claro, que embora se deva garantir a igualdade do direito social e a igualdade no acesso, nós vivemos numa sociedade onde preponderam desigualdades do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, étnico e de outras formas. Então, em uma sociedade de desiguais, a aplicabilidade do princípio de igualdade se refere ao direito social do acesso. Mas se na organização das políticas, na oferta de serviços, se tratar igualmente os desiguais, não se gera igualdade. Então, algumas pessoas, alguns indivíduos, alguns grupos populacionais, algumas populações estão submetidas a condições piores, de riscos, de vulnerabilidades, de desgastes na vida, desgaste no mundo do trabalho, e essas populações que têm mais vulneráveis, mais expostas a riscos e a desgastes, elas têm que ser priorizadas na definição e na oferta de serviços de saúde.
Então é fundamental, né, que mesmo em se considerando o princípio da igualdade do direito, se defina o princípio da equidade, né, tratar desigualmente os desiguais para se buscar menor desigualdade. Então a ideia é, se existem maiores necessidades, se existem indivíduos, grupos, populações expostas a piores condições de risco, mais vulneráveis, a piores condições de desgaste, eles devem ser priorizados na oferta de serviços, de recursos, na organização desses serviços, na prestação desses serviços, na produção de bens e valores, sem nenhum descuido ao princípio da igualdade, que é a garantia de que todos possam ter acesso. Então, a premissa é: todos têm acesso, mas dentre todos é importante priorizar aqueles que precisam mais, e esse é o princípio da equidade, é um princípio fundamental, né, de garantia, e não é aplicado só no aspecto social, ele pode ser aplicado no aspecto biológico. Um bom exemplo são as filas de transplantes de órgãos. Se o modo de organização de uma fila de transporte de órgãos fosse a lista de espera, né, fosse daqueles que chegassem primeiro, e aí alguém que tem maior risco de morrer ou vai morrer muito mais brevemente se não tiver um transplante chegar depois, vai ser prejudicado por uma ordem que não leva em conta o aspecto do risco. Então, por exemplo, nas filas de transplantes há um critério em que aqueles que têm maior risco de morte, eles passam na frente na preferência de receber órgãos compatíveis. E essa é uma aplicabilidade do princípio da equidade na perspectiva, no aspecto biológico. Né? E no aspecto social nós temos inúmeros exemplos, né, onde se deve definir claramente, né, a prioridade na oferta de recursos, na produção de serviços para indivíduos, grupos e populações com maior vulnerabilidade, com maior risco, com maior desgaste. Então isso é um princípio imprescindível, mas requer diretrizes organizativas. Uma questão é como organizar um sistema de saúde, como organizar serviços de saúde que tenham a sensibilidade, a especificidade, a seletividade para definir prioridades em termos de problemas de saúde, em termos de grupos populacionais, em termos de populações onde se deva garantir não somente o acesso, isso tem que ser para todos, mas se garantir, né, a prioridade para se diminuir os riscos, as vulnerabilidades, os desgastes, e com isso se tentar diminuir também as desigualdades. Portanto, equidade é o princípio e requer diretrizes organizativas compatíveis. Outro princípio que é muito propagado, né, e ele está claro tanto no artigo 196 da Constituição Federal como no artigo 198, é que o sistema de saúde ele deve prover, ele deve garantir atenção integral. E aí a ideia da integralidade, ela tem a ver com vários aspectos. O primeiro aspecto da integralidade, eu já chamei a atenção e eu quero reiterar, é a integralidade da Seguridade Social. Ou seja, não é somente saúde, é saúde, previdência e assistência social. Então isso já é uma concepção de integralidade importante que está lá no capítulo de Seguridade Social. Uma outra leitura, uma outra perspectiva é que os processos de saúde eles atingem indivíduos, grupos e populações, grupos populacionais e populações. Então também os serviços eles não podem ser só para indivíduos, né? Não podem ser só saúde individual, mas tem que ter também políticas de saúde para grupos populacionais, né, determinados grupos populacionais e até mesmo para populações, e a ideia da integralidade, né, entre o enfoque individual e o enfoque coletivo é uma outra perspectiva importante da atenção integral à saúde. Mas o artigo 196 ele fala de promoção, de proteção e de recuperação, e é importante um pouco se analisar melhor essa perspectiva. Primeiro, esse próprio artigo 196
ele reconhece que os determinantes dos processos de saúde, de doença, né, de morte, de sofrimento, eles não são somente biológicos, eles também são sociais, eles também são psicológicos, né, são culturais. Então há um reconhecimento de uma multideterminação no processo de saúde e doença, e a resposta institucional que está concebida para essa multideterminação, ou seja, esses múltiplos determinantes do processo de doença, é a ideia de promoção da saúde. A promoção da saúde é um conjunto de políticas, de estratégias, serviços e medidas que transcendem o setor saúde. Ou seja, não é só o setor saúde que deve garantir promoção da saúde. Todos os setores de políticas públicas devem garantir promoção da saúde. Então, a garantia do emprego, a garantia da educação, a garantia da cultura, a garantia de um conjunto integrado de intervenções e de ações, né, da política pública visam lidar com os vários determinantes do processo de saúde-doença. Então, é uma responsabilidade, né, dos setores públicos, das políticas públicas, a promoção da saúde como intervenção sobre os determinantes sociais, econômicos, culturais, biológicos do processo de saúde e doença. Evidentemente, a saúde tem muito a ver com isso, né? Principalmente no que concerne a ideia de prevenção, que está no texto constitucional, no artigo 198. Mas as políticas de promoção, elas não são só da saúde, elas são políticas de vários setores, por isso a gente chama de políticas intersetoriais. Também há o reconhecimento que a incidência e a prevalência de problemas de saúde, de agravos, ela ocorre em uma sociedade onde existe muita desigualdade, onde existe muita iniquidade ou falta de equidade. Então, a distribuição de riscos, sejam eles riscos biológicos, riscos sociais, riscos ambientais, ela não se dá de uma forma homogênea, né? Essa distribuição de risco tem indivíduos mais sujeitos a riscos, tem grupos populacionais mais sujeitos a risco, tem populações mais sujeitas a riscos, tem grupos mais vulneráveis, tem indivíduos mais vulneráveis, tem grupos mais expostos a condições de desgaste no trabalho ou no ambiente do que outros. E reconhecendo essas desigualdades e iniquidades, né, a nossa Constituição, na Seguridade Social e na Saúde, define, né, que devam haver políticas, estratégias institucionais e serviços de proteção. O artigo 196 coloca promoção, proteção e recuperação de uma forma muito clara. Então, que tipo de serviços são esses? No caso da saúde, são serviços de vigilância epidemiológica e controle de doenças, vigilância sanitária, vigilância de saúde do trabalhador, vigilância ambiental, serviços de redução de danos, né, são serviços de proteção. Então, tem um conjunto de serviços e atividades que estão orientados para a ideia de proteção. E é claro, quando indivíduos ou grupos ou populações ficam doentes ou têm algum agravo, ou têm algum tipo de acidente, algum tipo de lesão, é necessário que haja, né, a recuperação. E aí, né, as políticas de assistência, de serviços assistenciais, ambulatórios, hospitais, exames diagnósticos, terapias, né, estão colocadas. E também a ideia de reabilitação. Pessoas que têm problemas crônicos ou pessoas que têm incapacidades, deficiências, necessitam de reabilitação, e aí não é só reabilitação física, mas também reabilitação social, no caso de problemas relacionados a serviços de apoio, né, psicossociais. Então é fundamental o entendimento, né, de que a recuperação ela se desdobra em políticas, estratégias institucionais, serviços de assistência, políticas, estratégias institucionais e serviços de reabilitação. O curioso é que muita gente pensa no SUS somente a partir da assistência, só dos serviços assistenciais.
o posto de saúde, o hospital, o exame, o atendimento de um profissional especializado, quando na verdade a assistência é tão somente um aspecto da recuperação que por sua vez compõe uma ideia de atenção integral junto com proteção e promoção. E aí é importantíssimo o entendimento que a atenção integral à saúde é a conjugação, é a integração de políticas, estratégias institucionais, serviços de promoção, de proteção, de assistência, de reabilitação. Essa é a ideia de integralidade, né, e ela é bastante complexa, evidentemente, mas a primeira sinalização importante é não reduzir a política pública de saúde, não reduzir o Sistema Único de Saúde somente ao seu aspecto assistencial. Integralidade tem a ver com promoção, que é intersetorial, proteção, né, e recuperação, que na verdade é um desdobramento, é uma síntese de assistência e reabilitação ou reintegração. Essa é a ideia de integralidade que pode ser interpretada a partir da leitura, né, da legislação do Sistema Único de Saúde. E a diretriz organizativa, nós vamos tratar mais rapidamente, já estamos chegando ao fim dessa apresentação, ela tem a ver com o artigo 197 principalmente. Ele define que o sistema de saúde tem que ser organizado em rede, ou em redes, né? E ele define que tem que haver hierarquização e regionalização. Então, a ideia de hierarquização tem a ver de que o sistema tem que se organizar em níveis, né? A Lei 8080 ela estabelece níveis de complexidade resolutiva assistencial. Há uma discussão muito importante de que a ideia de hierarquização seria incompatível com a ideia de rede, mas na verdade a rede não é a negação da hierarquização. Não é trocar o vertical pelo horizontal, não é trocar o hierárquico pela não ordem, pelo anárquico, né? Rede implica em poliarquia, na ideia de que existem hierarquias e existem também arranjos que não são hierárquicos nas redes. E a ideia de hierarquia, né, no Sistema Único de Saúde, ela tem a ver com a definição de que o sistema se organiza em 3 níveis. O nível da atenção básica à saúde, vai ser um assunto que depois nós vamos tratar especificamente numa apresentação. O nível da média complexidade e o nível da alta complexidade, que em verdade conformam a chamada atenção especializada. Então, nós temos a atenção básica e a atenção especializada, que é a alta e a média complexidade. E como vocês viram nessa apresentação, um país que tem 75% dos seus municípios com menos de 25 mil habitantes não seria capaz de organizar um sistema de saúde integral, com promoção, proteção, recuperação no seu território, com a garantia de oferta dos diversos serviços necessários. Isso só seria possível em organizações regionais. A ideia de regiões de saúde ela é fundamental, né? E ambas as diretrizes organizativas, a hierarquização e regionalização, nós vamos tratar especificamente em apresentações adiante. Por fim, né, se a gente imaginar que a rede de atenção integral ela tem que ter composta por vários tipos de serviço, né, analisando o texto legal, o que se pode conceber é que de início devam haver, né, subsistemas e serviços de promoção à saúde, tendo bem claro que não são só do setor saúde, mas também do conjunto de outros setores públicos, educação, ambiente e outros serviços públicos vão conformar promoção da saúde. No caso do SUS, os subsistemas de proteção da saúde, hoje eles se organizam principalmente em núcleos de vigilância ambiental do trabalho, núcleo de vigilância epidemiológica e controle de doenças, vigilância sanitária, redução de danos, mas podem haver outras políticas, outras estratégias institucionais, outros tipos de serviço de proteção, principalmente quando articulados com a previdência, com a assistência social, naquela ideia da seguridade social. Mas o que é mais comum a gente encontrar no SUS são serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental do trabalho,
E as políticas, os serviços, eu diria até mais, as atividades de redução de danos, que são muito significativas no aspecto da proteção. E a última parte, né, tem a ver com a recuperação. Daí ao núcleo assistencial, que é aquilo que a gente mais enxerga, né, aquilo que é mais visível do SUS, que são os serviços assistenciais, as unidades assistenciais, os postos, os hospitais, né, os centros de diagnóstico, mas há também, né, os serviços de reabilitação e de reintegração. Reabilitação psicossocial, reabilitação física, acompanhamento, apoio, né, para problemas crônicos, e daí vai. A ideia de redes de atenção integral numa região, ela implicaria na organização de subsistemas de promoção, de proteção e de recuperação, com seus vários núcleos de atividades, de serviços, né, e evidentemente para garantir em cada território regional, pelo menos, o acesso universal, equânime, né, a essas políticas. Para terminar, né, só fazendo uma breve explanação dessa ideia das diretrizes organizativas, o SUS requer, né, serviços e ações intersetoriais de promoção da saúde. Inclusive na própria saúde pode ter uma série de atividades. Nós já temos, né, educação popular em saúde, várias iniciativas muito criativas, inclusive de promoção da saúde, mas é uma questão importante entender, né, que todas as iniciativas, todos os serviços e atividades de saúde, né, do SUS têm que estar integrados com outras iniciativas de outros setores públicos, como educação, ambiente e por aí vai. Há, né, um conjunto de serviços, né, de proteção. Os mais reconhecidos, no caso do SUS, os mais utilizados são de vigilância, as vigilâncias, né, epidemiológica, sanitária, do trabalho, ambiental, e os serviços e ações de redução de danos, mas podem haver outros tipos de iniciativas relacionadas à proteção. E no caso da recuperação, né, nós temos serviços de atenção básica à saúde, que a gente vai ver também numa apresentação mais específica, uma análise sobre essa questão, e nós temos serviços de atenção especializada à saúde, que são serviços hospitalares, especializados, ambulatoriais especializados, pré-hospitalares de urgência e emergência, e tudo mais. Além que são serviços de média e alta complexidade na denominação da Lei 8080, ou na organização da Lei 8080. Além disso, nós temos, né, a ideia de redes de serviço organizadas para determinados fins ou determinadas populações ou grupos populacionais. Eu estou dando aqui alguns exemplos de redes já existentes, como a rede de cegonha, a rede de saúde dos trabalhadores, redes de serviço de urgência e emergência, redes de saúde mental, né? São exemplos de rede que já se configuram organizativamente ao longo dos últimos anos, mas a ideia, como vocês viram no artigo 197, é organizar o SUS a partir de redes hierarquizadas e regionalizadas. Então várias outras redes poderão surgir a partir da definição de linhas de cuidado, de algoritmos de cuidado, né? Isso é muito importante. Um outro aspecto da organização do sistema de saúde são os subsistemas e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, né? Não se faz recuperação se não houver o sistema para diagnósticos, para terapias específicas. Então é um conjunto de serviços especializados em fazer diagnóstico de diversos tipos, em fazer terapias de diversos tipos, e eles conformam, né, o SUS tanto na atenção básica como na atenção especializada, na média e na alta complexidade. Há uma requisição de subsistemas de apoio, então, assistência farmacêutica e de outros insumos, sistemas de informação, sistemas de comunicação, sistemas de transporte, todos eles são imprescindíveis para a organização dessa tessitura do SUS, desde a promoção, passando pela proteção até a recuperação da saúde. E no artigo 200 da Constituição ficou claro também que o SUS ele precisa de controle, de avaliação, de monitoramento e precisa de desenvolvimento tecnológico, inclusive a partir da cadeia produtiva,
Então, o artigo 200 ele estabelece que o SUS pode produzir insumos imunobiológicos, hemoderivados, pode produzir medicamentos, inclusive. Então, existem subsistemas específicos no SUS de auditoria, subsistemas de avaliação, de monitoramento, de produção e de desenvolvimento tecnológico. Então, essa complexidade, né, em termos de diretrizes organizativas, estão colocadas como tensões normativas para o SUS. Isso não está dado, né? Isso não está garantido, não existe um sistema funcionando de uma forma conjugada, integrada, da maneira como está desenhado aqui, mas se a gente for analisar a legislação vigente, a gente vai entender de que o que se preconiza é um conjunto de iniciativas, um conjunto de políticas, de estratégias institucionais, de serviços integrados que deem conta desse desafio da promoção, da proteção, da recuperação, ou seja, da assistência e da reabilitação. Então, essa é a apresentação inicial e nós vamos depois desdobrar em apresentações específicas sobre vários assuntos que foram tratados aqui nesse panorama inicial. Muito obrigado.